Oi, gente, tudo bem com vocês? Adriana Souza aqui no nosso canal. E hoje eu vim trazer contar uma história de um sonho, né? Um sonho realizado, um sonho que foi concretizado para vocês, né? E eu queria perguntar para vocês se vocês estão gostando, se vocês estão comentando no canal, já se inscreveram? Por favor, se inscreva quem não se inscreveu ainda, ative o sininho, né? Dê like. Isso faz com que o YouTuber, né? O logaritmo do YouTuber possa passar para mais pessoas, que as pessoas ele possa entender que as pessoas estão gostando e possa passar para outras pessoas, né? Para estar ajudando também, né? Aqui no nosso canal. E então esse sonho aconteceu, né? Em 2013, uma vontade imensa, né? Foi mágico porque eu estava no meu trabalho e eu ouvi, né? Eu ouvi literalmente uma voz no meu ouvido falando que você vai viajar, viajar para bem longe, né? Para bem longe. E foi muito surreal, assim. Aí depois disso eu comecei a tirar prova, porque às vezes, né? O que é isso? Eu nunca tinha passado por isso, assim. Você vai viajar, vai fazer uma viagem longa, né? O que é isso? Aí na minha mente veio que eu ia para Orlando na Disney, mas assim, desde pequena eu nunca tive aquela vontade de ir para Orlando, né? Até porque as condições nunca eram favoráveis para isso. Então eu não tinha esse sonho igual muitas pessoas têm. E então, como eu tinha filhos, né? Depois disso, talvez eu comecei a ter mais vontade, mas antes disso não. E aí, o que aconteceu? Eu cheguei em casa, fiquei com aquilo na cabeça. Meu, foi muito surreal, muito doido assim. Cheguei em casa e eu falei pro meu marido: olha, pode não acreditar no que eu vou te falar, mas eu vou te falar uma coisa que aconteceu comigo hoje. Aí isso já era uma prova que eu já estava fazendo para ver se era verdade ou não, né? Aquilo que me aconteceu no serviço, no trabalho. Aí o que aconteceu? Eu falei: olha, eu ouvi uma voz dizendo que a gente ia viajar. Aí eu coloquei a gente já, né? Na verdade. E viajar para onde? Ele falou: não sei, mas eu acho que nós vamos pra Disney. Aí ele falou assim: começa a preparar tudo então. Ou seja, um ponto positivo, né? Que me fez ver que realmente o negócio era forte e verdadeiro. Depois eu cheguei para minha mãe e falei que a gente ia viajar para Londres. Para Londres foi em outra época. Depois eu conto essa história para vocês. Para Orlando. Orlando. E aí ela perguntou quando. Aí eu falei: ai, não sei, mas tem que preparar. Aí, tipo, deu a impressão que ela já queria fazer a mala, alguma coisa assim. Aí eu pensei: ela nunca tinha andado de avião. A mãe não vai querer. Eu fui assim, na negativa, né? Ela não vai querer. Se ela quiser realmente ser verdade. Se é verdade, eu vou fazer tudo que é para ser feito e nós vamos viajar. Aí cheguei lá e falei que nós íamos viajar para Orlando e ela falou: quando? Tipo, já tava arrumando a mala. Beleza, bora arrumar tudo. Aí o que aconteceu? Eu comecei a arrumar tudo, eu tinha passaporte, né? As crianças, quem ia com a gente, meu sobrinho, já colocamos meu sobrinho no meio, e a minha mãe não tinha, e a gente começou a arrumar o passaporte. Eu sei que o processo para acontecer, se materializar a viagem, foi um ano. Foi um ano bem que passou muito rápido. E aí eu lembro que a gente fez os passaportes, eu renovei o meu. Era assim, eu ia lá, trabalhava, era final de ano, eu peguei o 13º, fui lá e fiz os passaportes. Aí depois eu peguei férias e eu fiz, a minha mãe ajudou, claro, os visto. Porque tem que tirar, para ir entrar num país americano, nos Estados Unidos, para quem não sabe, tem que entrar com o visto já, certinho, né? Aí o que aconteceu? A gente foi dar a entrada no visto. Mas para dar entrada no visto, você precisa preencher um formulário no site mesmo ali, em inglês, né? E é muito difícil. Muita gente paga para fazer esse trabalho, né? E na verdade eu já não queria gastar com isso porque eu lembro que era muito caro. Hoje eu não sei quanto que tá, mas na época era R$ 200 para fazer um cadastro para um visto. E nós estávamos em 6 pessoas, nós íamos viajar em 6 pessoas. Eu, meu marido, meu filho, minha filha, meu sobrinho e minha mãe, 6 pessoas. Então ficaria R$ 1.200 só para fazer
o cadastro para poder tirar o visto. Eu sei que eu fiz, eu meti a cara, eu fiz. Eu entrei no site em inglês, ia lá no Google, traduzia e fazia um por um. E é muito, vou falar para vocês, tá? É muito demorado, é um processo. Cada pessoa durou, para fazer assim, era coisa de 3, 4 dias. Cada pessoa vai preencher aquele formulário para o visto americano. Eu sei que eu fiz. Dei conta, eu fiz, né? Desculpa. E aí a gente agendou lá em São Paulo, 2 lugares, né? Para quem não sabe. Primeiro no sábado, a gente foi para lá, né? A gente ficou no hotel, tudo, no bairro Morumbi, um bairro chique lá em São Paulo. Você pode tirar o visto no Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre, parece. Uma coisa assim. E lá para o norte também tem um lugar que tem para você conseguir tirar o visto. A gente agendou para São Paulo porque para nós foi mais viável em São Paulo. Aí chegou o dia, nós fomos. Aí levamos ali no formulário, pede para levar tudo quanto é documento, tudo que você pode imaginar tem que levar. Escritura de casa, de financiamento de automóvel, ser aposentado, não aposentado, pensionista, tudo você tem que levar. A gente levou uma pasta com todos os documentos possíveis e impossíveis de que eles iam pedir na hora, né? Na entrevista. Aí a gente foi. Como eu já tinha viajado para a Europa, né? Eu achava que eu ia ser a pessoa que ele ia me chamar na hora lá para fazer a entrevista no consulado americano. Eu achava que eu que ia responder. Porque eu tava na frente, foi eu que arrumei tudo, né? Mas assim, chegou na hora ali, foi eu, meu marido e minha mãe. Aí eles ficaram, meu marido ficou de um lado, a mãe ficou de outro, e eu fiquei no meio, achando que ele ia me chamar para responder as perguntas. Aí chamou, desculpa. Aí ele pegou e chamou a minha mãe. Fez umas perguntas para ela, e eles são bem suspense, é um suspense só, sabe? É muito suspense. A gente fica com medo, é uma insegurança total para quem vai tirar o visto pela primeira vez. Pode ter certeza, vai preparado porque é fogo. Aí o que aconteceu? Ele fez as perguntas para ela e perguntou dali quem que já saiu fora do país. Foi eu, só eu tinha ido, né? Eu tinha viajado já para a Europa, né? Antes. Aí, beleza, respondi ali um monte de pergunta que eu nem lembro direito. Só sei que tinha a ver com morar no país, quanto tempo trabalhava no local, essas coisas de filho, o que ia fazer nos Estados Unidos. Na verdade, quando você preenche ali aquele formulário para ir para o consulado responder as perguntas para ganhar o visto, você já tem que escrever se o visto que você quer é de turismo, né? É a trabalho ou algo assim, estudante. A gente colocou de turismo, né? Aí, o que aconteceu? Ele fez as perguntas e ele não dá a resposta ali na hora. Na verdade, ele dá, mas antes disso ele faz um suspense. Fica lá preenchendo e nós ali esperando. E olha no computador e olha no papel, computador, papel. E eu já tava toda nervosa, imagina, minha mãe nem respirava, meu marido então nem se fala. O que aconteceu? Aí ele pegou, deu um papelzinho, né, porque o passaporte fica lá com eles, né, fica lá, depois vem por correio, via correio, né, com segurança, tudo certinho, volta para você, né, se você recebeu o visto, né, na verdade, naquele momento, porque o visto pode ser negado por algum motivo. Eu não sei se eles falam motivo, não sei, porque a gente conseguiu o visto, eu não passei por isso, né, mas aí o que ele falou, depois de muito tempo de suspense, ele falou, boa viagem, eu entendi que, aí eu saí rindo, saí feliz da vida. Aí a minha mãe falou assim, eu sabia que a gente ia ganhar o visto.
Ah, tá bom então, fechou. Então era mais uma prova de que aquilo que me aconteceu, né, surreal lá no passado lá, era verdade. Ganhamos o visto. Ou seja, depois de um tempo a gente começou a guardar dinheiro, depois do visto já na mão, começou a guardar dinheiro para comprar passagem. E a gente conseguimos comprar passagem, compramos a hospedagem, foi 7 dias em Orlando. A gente ficou na International Drive. Para quem foi em Orlando, com certeza conhece aquela avenida que é ali dos outlets, né? Premium, bem importante lá, uma avenida bem legal. E a gente chegou no dia de embarcar, a gente foi. E assim, eu tenho certeza que foi tudo preparado por Deus, assim, de uma forma surreal. Porque eles nunca tinham andado indo para outro país, né? Eu até já tinha ido. Mas o Arthur, na época, meu filho tinha 2 anos, ia fazer 3 anos. A minha filha Ana tinha 8, então o meu sobrinho 11. Era tudo criança, né? E aí a gente foi. Fomos, a gente embarcou em Curitiba, fomos até Curitiba, embarcamos em Curitiba, Porto Alegre, Orlando, né? Chegando em Orlando, como a gente já tinha comprado a passagem, a gente alugou na agência de viagem, assim, né? A gente alugou um carro também, né? Na Alamo. Tem muita gente que conhece, é bem legal e eu recomendo, tá? A próxima vez que a gente voltar lá, a gente vai pegar por eles também. Foi muito legal, muito certo assim, sabe? A gente pegou um carro, pensa num carro maravilhoso, que foi uma Dodge, sabe? Uma Dodge. O nome acho que esse nome eu não conheço muito bem, esse nome dos americanos de carro. Acho que tinha 7 lugares, mas tinha geladeira dentro e a porta, ela andava assim, eu não precisava abrir, a porta ela abria sozinha, de lado, assim, coisa mais linda. O carro. E aí a gente pegou o carro, só que assim, enquanto o meu marido estava entregando lá os papéis do aluguel do carro, tinha um casal que para mim já estava esperando por nós, né? Claro, não sabiam, né? Mas é a coisa de Deus, preparado por Deus. Um casal de brasileiro que eles estavam ali também para entregar o carro, pegar um carro, trocar de carro, eu acho, eu não lembro muito bem. E eles viram que a gente era brasileiro e a gente falou que a gente tinha acabado de chegar e que a gente estava sem GPS, a gente tinha um hotel que a gente ia ficar, que era no Metropolitan, mas não sabia chegar até lá. Na verdade, a gente ia ter que comprar um chip para celular, né? Para poder colocar o GPS para chegar até lá. Aí eles falaram, não, a gente está indo, é lá no Metropolitan, eles já conheciam, né? É lá no Metropolitan. A gente conhece, a gente tá indo para lá. Meu, foi de Deus. Aí a gente pegou e seguiu eles e fomos e chegamos no hotel que a gente ia ficar, né? Mais uma prova que era real. E aí deixamos as malas, tudo, fizemos check-in lá, tudo certinho, né? E fomos para um Walmart. Walmart lá é vida, Estados Unidos, para quem não sabe. Um Walmart para comprar um chip para celular e uma cadeirinha para o meu filho, porque ele era pequeno e bem naquela época que eles exigiam muito. Eu acho que até agora exige, né? Como eu não é mais pequenininha, a gente não tá muito por dentro disso, mas na época era tinha que andar, criança com cadeirinha, e ainda tem, eu acho. Aí a gente foi no Walmart comprar o chip, só sei dizer que o chip era caro na época. Aí eu pensei, não, Júnior, vamos encarar, vamos ficar sem chip, sem chip de celular mesmo, Deus sabe, ele trouxe a gente até aqui e vai dar tudo certo. Não compramos o chip, compramos a cadeirinha, acho que foi $65 na época, uma cadeirinha bem boa. E no fim ele nem usou, tá? Só ficou lá dentro do carro, ele não para na cadeirinha, nunca parava. E não deu, não usou. Só saía da cadeirinha, já sabia coisar tudo lá e não usou. Mas aí a gente trouxe tudo na mala. Aqui ele usou bastante. E aí então assim, ó, foi tudo preparado, tudo uma coisa muito maravilhosa, né? Por Deus, assim, sem comentários. E a gente comprou ingresso, fomos no Magic Kingdom lá, né, no parque, aquele que tem um castelo maravilhoso. Eu recomendo para vocês ficarem até o final. Quando vocês forem no Magic lá, nesse parque mais famoso que tem um castelo lá, vocês ficam até 10 horas da noite, porque 10 horas da noite tem
uns fogos de artifício, lindo, 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 maravilhoso, surreal. Uma das coisas mais lindas que eu já vi na minha vida foi aquilo. Era fogos em formas de desenho da Disney, sabe? Coisa mais linda. Só que eu gravei, só que eu não sabia que o meu celular estava sem bateria e gravava. Foi bem assim. Só sei que eu perdi a gravação que eu fiz lá, senão eu mostraria para vocês aqui. Eu tenho algumas coisas que eu vou mostrar para vocês um dia. E foi mágico, aí a gente ficou lá, depois voltamos para casa. Eu sei que deu tudo certo, né? Mas o mais incrível de tudo que eu acho ainda, né? Disso tudo que eu tenho certeza que foi a mão de Deus nessa viagem, foi porque assim, a gente foi, descemos em Orlando, né? Mas para vir embora, a gente ia de carro 300 metros até Miami. E de Miami a gente ia pegar o voo para o Brasil novamente. E como a gente estava sem GPS, a gente saiu cedinho. A gente ia pegar no outro dia o voo, mas a gente saiu um dia antes para garantir, né, gente? Eram 300 quilômetros, a gente já tinha o hotel reservado em Miami e tudo. Aí a gente pegou o carro e fomos, só que sem GPS, 300 quilômetros. É bastante coisa, né? E a gente foi, chegou uma hora, porque assim, ó, o trânsito de Miami, para quem não conhece, para mim é pior que o de São Paulo. Ele é anéis. Então assim, ó, sem GPS ali, gente, é quase que impossível. Não tem, não existe, entendeu? São Paulo é fichinha perto do trânsito de Miami para mim, né? Eu achei. Aí o que que aconteceu? Chegou uma hora que a gente tinha que decidir, porque inglês ninguém sabia, tá? Foi tudo na português mesmo. Portunhol, né? Que fala, né? Que chama, né? E quando a gente tava quase chegando ali em Miami, a gente tinha uma rodovia que ou tu vai reto ou tu virava. Eu não sei te explicar para vocês, só sei dizer que assim, aí o Júnior, meu marido, dirigindo, né? Eu ajudava ele, né? No caminho, assim, né? Ajudava a dirigir, assim, falando, ó, vai reto, não sei o quê, porque eram umas palavrinhas que eu ainda entendia, né, na rodovia. Chegou uma hora lá na frente, a gente tinha que decidir se a gente ia reto ou ia virar. Eu nunca esqueço isso. Assim, virar à direita ou ia reto, porque se fosse reto ia para não sei aonde, se virasse para cá ia para Miami, mas eu não sabia que se fosse para cá ia para Miami. Chegando assim numa tipo uma encruzilhada mesmo assim, aí eu pensei, aí ele perguntou para mim, por onde nós vamos? Aí eu falei, querido, eu não sei, mas falei com Deus na hora, Deus, manda para onde tu achar que nós devemos ir. Aí quando chegou bem assim para seguir reto ou virar assim, né? Ele virou assim e foi, seja o que Deus quiser, e fomos. Só sei dizer que a gente foi parar dentro do hotel que estava reservado pra gente, que era bem perto do aeroporto. Ou seja, deu tudo certo. Então ali, mais uma vez, a mão de Deus, para vocês verem como que se você confiar mesmo em Deus e se lançar como a gente se lançou nessa viagem, dá tudo certo. Mesmo que a gente passe por um medinho, alguma coisa assim, né, gente? No final dá tudo certo, né? A essência que eu vim trazer hoje para vocês é isso, né? Confiar em Deus. Confiar em Deus, que é a única coisa que a gente tem ainda, né? E é uma relíquia, é saber confiar em Deus, seguir os seus caminhos, é tudo. E deu tudo certo, aí a gente ficou no hotel, passeamos ali perto mesmo, assim, né? E no outro dia a gente embarcou novamente para o Brasil, deu tudo certo, foi uma viagem maravilhosa, né? E eu acredito que nós voltaremos em nome de Jesus, né? Eu acredito que foi um momento maravilhoso que vai ter outras vezes, né? E eu vou estar aqui para contar para vocês. Quem sabe eu vou levar vocês junto comigo, né? E é só preparar, né? Sem ansiedade, deixar Deus trabalhar. Se você tem esse desejo, né? De ir para qualquer lugar do mundo, outro desejo também que você queira, fica a dica. Confie em Deus, né? E eu vou terminando por aqui. Eu agradeço vocês terem ficado até o final desse vídeo, tá? Muito obrigada. E eu peço para vocês se inscreverem no canal, dê like, comente se você já fez uma aventura assim, né? Eu vou estar trazendo aqui para vocês, né? Se vocês comentarem no vídeo. E eu agradeço, tá? Muito obrigada e tchau!